E o Lula está lá nas redes sociais, em entrevistas por aí também, defendendo a regulação ou regulamentação. Às vezes eles trocam até as palavras da mídia, da imprensa, tudo que ele sempre defendeu, que é censurar o jornalismo. Só que ele usa outras palavras. É o eufemismo lulista. Estou combatendo isso há anos e anos. A gente falava disso lá atrás. Isso estava previsto nos planos oficiais de governo do PT. E ele continua falando. Cada hora que o Lula volta à ribalta, ele mostra quem ele é. Desfaz essa pose de representante do polo democrático contra Jair Bolsonaro. Conversa fiada. Conversa fiada. É mais um autoritário, mais um político de mentalidade totalitária que quer aí apenas as narrativas de seu interesse circulando. Era assim, combatemos durante muitos anos, muito mais do que esses anos em que Jair Bolsonaro está no poder. É que tem muita gente nova aí que não lembra, que não fez parte desse período. Então, chegou outro dia até um sujeito no Java falando, onde você está? Bom, estava falando isso todos os dias sobre a sujeira petista. Enfrentando essa turma no jornalismo, nas redes sociais, na justiça, sendo alvo de lista negra e tal. É gente assim. É esse duelo que se estabelece no Brasil entre uma figura como Lula, defensor de ditadura cubana, defensor de ditadura venezuelana, agora está dizendo que Bolsonaro é pior do que o Maduro, para tentar posar assim de quem não defende tanto e já dar uma manchada no Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro defende a ditadura brasileira, faz lá os seus acenos para ditador da Arábia Saudita. Esses são os naipes dos políticos que hoje lideram as pesquisas, apesar do derretimento de Jair Bolsonaro, e contra os quais o pessoal está indo para a rua aí no dia 12 de setembro, o domingo, depois do feriadão que cai numa terça de 7 de setembro. Tudo isso e muito mais você acompanha no Salve Salve Band News até às 5 da tarde. Aliado de Jair Bolsonaro no Congresso, o Centrão começa a se dividir para a eleição de 2022. Segundo o jornal Estado de São Paulo, uma importante ala do bloco avalia que a chance de o presidente conquistar o segundo mandato está cada vez mais distante. Em conversas reservadas, o núcleo do Progressistas tem traçado esse cenário e aposta que a eleição pode até ser decidida no primeiro turno se Bolsonaro não mudar radicalmente o comportamento e a população não sentir a melhora da economia. Ao mesmo tempo, o PP articula uma fusão com outros dois partidos do Centrão, PSL e PRB. A sigla poderia dar apoio a Bolsonaro até o fim do mandato, mas não aceitaria uma eventual filiação do atual presidente. É curioso, né? O Centrão parece estar preparando o terreno para a volta do Lula. Essa que é a realidade, porque se junta para fornecer apoio ao governo Bolsonaro, mas não ao presidente Bolsonaro como candidato de um desses partidos na eleição de 2022. E o que o Lula quer? O Lula quer que Jair Bolsonaro continue derretendo, mas não muito. Também tem esse ponto. Se ele derreter demais, as pessoas podem acabar escolhendo um candidato da terceira via para ir para o segundo turno contra o Lula e aí montar em cima da rejeição ao Lula, que monta em cima da rejeição ao Bolsonaro. Então ele precisa do Bolsonaro vivo. Pode ser um zumbi, pode ser ali politicamente um morto-vivo, alguém em processo de derretimento para perder de lavada num eventual segundo turno. Mas precisa do Bolsonaro com alguma base, mesmo que essa base mais reacionária, que seja capaz de levá-lo ao segundo turno. E a turma do Centrão está percebendo que Jair Bolsonaro não entrega nada, nenhum resultado que advém de uma competência dele. A única coisa que ele entrega é narrativa para a sua militância. É narrativa para que as pessoas que vivem num mundo paralelo, num universo paralelo, elas acreditem que tem ali o bem enfrentando o mal. Vocês viram o discurso ontem? O pessoal estava repercutindo nas redes sociais do Jair Bolsonaro dizendo que ele sabe qual é o câncer do Brasil. Às vezes as pessoas são imediatistas. Olha só o que está, eu não digo nem por trás, né, mas na frente desse discurso. Ele, sabendo-se absolutamente incompetente para realizar qualquer coisa que venha a melhorar a vida do povo brasileiro, ele diz assim, olha, não dá para ser imediatista. Ele, sabendo-se aliado do establishment político no toma lá da cá, na sabotagem do combate à corrupção, etc.,
ele fala assim, tem umas pessoas que são imediatistas, quer dizer, o que ele quer? Ele quer que o eleitorado dele acredite que tudo que ele faz de errado, por conveniência, por iniciativa própria, para blindar a própria família contra a investigação de peculato em gabinete, na verdade é um xadrez 4D do mito. Na verdade é ele fazendo algumas concessões pontuais, mas mexendo no tabuleiro de forma que lá na frente acreditem, tenham fé e crença. Lá na frente nós vamos combater a causa da doença. Não dá para ser tão imediatista, é preciso ter todas essas considerações e, na verdade, o Jair Bolsonaro seria, então, um mestre do xadrez. Esse é o discurso que ele está dando por aí para justificar todos esses resultados pífios e toda essa lama que está sendo apurada pela CPI da pandemia, por exemplo, essa lama dos gabinetes bolsonaristas, essa lama dos mais de 40 bilhões de reais em emendas, sem sequer contrapartida de voto para o governo, pelo menos não integralmente nesses partidos, como se viu no caso do voto impresso, que dirá em relação a medidas benéficas para a população brasileira. Então, Jair Bolsonaro não entrega um resultado positivo e a população está começando a sentir no bolso com a inflação, com as consequências da falta das reformas que foram prometidas no seu governo, falta de equilíbrio fiscal, do começo da tentação populista, de se gastar bastante para ser reeleito, Paulo Guedes, supostamente liberal, servindo de tesoureiro de campanha, tudo isso está sendo sentido. E o Centrão vai analisando os números, vai vendo ali a pesquisa e fala, bom, vamos juntar aqui, vamos ter mais força e tal, vamos garantir a manutenção do sistema, do mecanismo e tal, mas sem nos comprometermos com esse sujeito que entra num partido, quer mandar em tudo e ainda fica arrumando problema com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são aqueles que nos julgam. Julgam esses parlamentares. A cúpula do PP toda tem telhado de vidro, toda pode voltar a ser julgada. São várias frentes de investigação a respeito dele, fora o que pode vir no futuro, dado que eles estão aí com o comando do Estado brasileiro entregue por Jair Bolsonaro. Então, eles vão fazendo uma articulação que garante a manutenção do governo, mas que não necessariamente garante um candidato forte dentro de um dos partidos dele para a eleição de 2022. Jair Bolsonaro vai ficando diminuído, ele vai ficando como um ex-presidente em atividade. Agora, é claro que é perfeitamente possível, no Brasil tudo é possível, haver uma reviravolta com grande propaganda, etc., insultando aí a inteligência das pessoas que acompanham o debate político em minúcias, mas com benesses para uma população mais necessitada de um lado e com narrativas falseadas para uma população menos instruída de outro. Agora, não é a tendência que a gente está percebendo nesse momento, né? E vamos acompanhar para ver como o Centrão vai se posicionar. Repito, para o Centrão, o duelo entre Lula e Bolsonaro é ótimo. O que eles não querem é um Sérgio Moro, o que eles não querem é alguém da terceira via que possa acabar com esse negócio de toma lá da cá. Se for Lula, se for Bolsonaro, para eles é ganha-ganha. Eles vão continuar recebendo cargos e emendas e fazendo aquilo que eles sabem fazer, que é a sujeira no Estado brasileiro.